Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal EBD Viva. Nós estamos vivendo o verdadeiro avivamento que veio pela palavra. Lá a oração de Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu me chamo pastor Júnior Pimentel, sou oriundo da Assembleia de Deus da Graça, Ministério Ibis, do pastor Levi Aguiar. Mandamos um abraço para ele, para todos, e também para todos os irmãos do Brasil e que estão também fora dele, que estão tendo acesso à aula deste trimestre da CPAD. Nós vamos abrir um parêntese e pedir aos irmãos e às irmãs que se inscrevam no canal. Clique aí no sininho para que você possa, toda vez que a gente entrar no ar, você receber uma notificação. Que também deixe um comentário na timeline aí. Nós vamos responder na medida do possível. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais e mais almas, mais e mais educadores, para que possam ter acesso a este material. Nós pedimos então a sua gratidão, colocando aí também, né, um like aí de gostei, né, um cliquezinho aí no tinindim que está aí embaixo aí, que isso daí também ajuda a própria plataforma a reconhecer que nós estamos tendo interatividade, nós podemos então chegar a mais pessoas. Nós vamos então adentrar diretamente na lição de hoje, a lição de número 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal. E nós, neste momento, vamos ler o texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática de hoje, ela diz o seguinte: o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então, já tem uma palavra forte aí, uma verdade prática, dentre outras verdades práticas que nós vamos aprender durante esta lição. São várias verdades práticas, mas a que nós temos hoje, que o nosso comentarista deixa para nós, é que nós precisamos proclamar a verdade, mas que Deus sustenta com mão forte, porque Ele é o único Deus digno de adoração. Vamos para a leitura bíblica em classe, está em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 22, 24, 26, 29, 30, 38, 39, capítulo 19, 8 a 14. 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O
que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 19, 8-14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele me disse: saí para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebravam as penhas diante a face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e veio a ele a voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para tirarem. Na lição de hoje, nós estamos estudando, o profeta Elias e o desafio de Elias com os 850 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E esse confronto, ele se dá no reinado do rei Acabe, que, por ter se casado com uma pessoa que não era da linhagem dos israelitas, e Deus já refutou isto lá desde Deuteronômio, e ele então se uniu ao jugo desigual, e ali introduziu mais deuses no meio do povo, construiu templo de adoração a esses deuses com D minúsculo, tanto ao Baal quanto a Aserá. E nós precisamos entender que quando o homem se afasta de Deus e a idolatria entra, o seu coração fica totalmente fechado, e a sua mente também, e ele não consegue ver aquilo que Deus, o Deus nosso, o Deus de Israel, tem para nós. Então é importante que fiquemos atentos e que não deixemos a idolatria entrar, e que nós sejamos zelosos como foi Elias, que nos deixou um grande exemplo aqui nesta lição de hoje que nós vamos estudar. O reino de Deus, irmãos, ele precisa de qualidade e não de quantidade. O tamanho também não é documento. Nós podemos observar lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, quando Davi vence Golias e quer ser maior, tem que tornar-se como uma criança menor. Mateus 18:4, ensinamento de Jesus. Então, a quantidade daqueles profetas para o profeta de Deus, que estava vivendo uma comunhão constante com o Senhor, não era nada, como nós podemos e vamos observar durante essa lição. O objetivo geral da lição de hoje é revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. E os objetivos específicos: o 1 é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, o 2, relatar que Deus responde às nossas súplicas, e o 3, expor as fragilidades do ser humano. Cada ponto deste está linkado diretamente com os tópicos, O tópico 1 é esse primeiro objetivo específico. O tópico 2 está relacionado ao segundo ponto. E esse tópico de número 3 da lição de hoje ao terceiro objetivo específico.
O ponto central da lição de hoje é: o Senhor sempre intervém ao nosso favor diante da adversidade. Quando nós nos colocamos nas mãos e na presença do Senhor, Ele assume as rédeas e Ele realiza o milagre. O impossível é com Deus, o possível é conosco. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para que Ele possa, por meio de nossas vidas, usar-nos e realizar os milagres que Ele tem para realizar aqui na terra. Nós somos verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor, como Elias foi ali. A introdução da lição de hoje, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Ele foi que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Essa é uma outra verdade prática aqui da lição de hoje que já chega para nós na introdução. Elias é um exemplo de cristão, então nós precisamos pegar estes exemplos, bons exemplos que a Bíblia nos relata e repassar para os nossos alunos. Na introdução ainda, número 1, como Elias desafiou corajosamente a idolatria de Israel. 2, como orava de modo simples, mas cheio de tudo que fez. E 3, expor a sua humanidade ao cair em desânimo. Nós vemos que lá atrás Acabe casou-se com Jezabel e ele inclusive construiu templos para Baal, ergueu poste ídolo que é a deusa Aserá, e nós observamos que isso Deus se irou. E Deus não permite, Ele não tolera a idolatria. Baal significa o quê? Senhor, amo, possuidor, marido, aquele que determina as coisas, Deus da tempestade, da fertilidade da terra, o Deus semita da tempestade, e outras divindades locais também eram chamadas de Baal. E Aserá é, na mitologia semítica, uma deusa mãe, cananita da fertilidade, do amor e da guerra, representada por postes ídolos. Então a junção de Baal e Aserá, eles criam ali que aqueles deuses eles eram hiperpoderosos, né? Mas nós vamos verificar no decorrer da lição que todo o poder está nas mãos do nosso Senhor, no nosso Senhor Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nós cremos. Aí eu vou deixar aqui para os irmãos um versículo em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele vos libertará das mãos dos filisteus. Então, nós, durante esta lição, vamos verificar que no tópico número 1, o desafio do Monte Carmelo, o subtópico, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e os incitou dizendo: o Deus que responder com fogo, este será Deus. Então Elias, irmãos, ele, como profundo conhecedor da palavra de Deus, ele tinha plena convicção que se ele clamasse ao Senhor, fogo do céu desceria e consumiria aquele altar. E nós vamos observar que Elias orou com fé durante a lição e Deus respondeu de fato a sua oração. Tiago capítulo 4, versículo 8a, diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso.
nós sabemos que Deus é um fogo consumidor. E ele lá na sarça ardente no Monte Horebe já tinha se manifestado no Sinai para Moisés. E aí nós observamos que mais uma vez aqui neste episódio descerá fogo do céu e consumirá o altar. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. O povo não tinha resposta para essa pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Deus não permite os seus filhos servirem a dois senhores. Não. Ele é digno, o único digno de toda adoração. Em Lucas capítulo 16, versículo 13, diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras que o próprio Deus entregou a João lá na ilha de Patmos, para a igreja de Laodiceia, para o anjo que estava na igreja ali em Laodiceia. E aí nós observamos que aqui também está falando de morno, que não é frio nem quente, uma igreja que era cheia das riquezas, mas que de fato o coração não estava perto do Senhor. Então nós observamos que Deus ele exige de nós total entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Precisamos estar totalmente nas mãos do Senhor e crermos que ele faz milagres em nossas vidas. O problema de não saber a quem adorar, o subtópico 2. Este triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve em idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos. Só um parênteses, irmãos, a adoração a ídolos é uma imitação barata da adoração a Deus. Sempre também ali eles queriam ter objetos palpáveis, mas a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele deixou a sua palavra, deixou ali os ensinamentos e as leis para que o povo seguisse. E o que aconteceu? Os homens, que eram as nações circunvizinhas, desde quando o povo de Israel entrou em Canaã, já começou ali a entrar esses ídolos das nações vizinhas, porque Deus tinha ordenado a eliminar os postes ídolos, a eliminar os outros deuses, porque senão o povo ia ser contaminado pela idolatria. E aí nós observamos que Acabe, pelo jugo desigual, que é um ensinamento também para nós, que não devemos, né? É importante que não tenhamos essa prática em nosso meio, uma vez que, a despeito de ter todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de uma ilusão inventada pelo homem. Realmente, o homem inventou um bezerro, um poste ídolo, e ali ainda pecados muito fortes entraram ali, que tinha prostitutos, prostitutas, pessoas que muitas das vezes imolavam seus próprios filhos. Nós vemos aí o deus Moloque, né? Ali sempre diversas nações circunvizinhas com aqueles costumes, tentando introduzir ali no povo de Deus, um povo separado, um povo santo, essa idolatria. Esses ídolos, eles sendo falsos, esses ídolos exercem muitas forças e influências sobre o coração do homem, tornando tão ignorantes quanto eles próprios. Está numa citação na revista do professor e do aluno, Salmo 135, versículo 18. Mas eu trago alguns outros versículos desse salmo para que a gente possa entender. Vamos começar 135, versículo 15. Os ídolos dos gentios
são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum em suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam nele. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. No Novo Testamento, irmãos, a idolatria, como próprio no livro de apoio do professor Clayton, traz que no Novo Testamento a idolatria é tudo aquilo que domina o coração e que ocupa o lugar do Senhor. Vontades, desejos incontrolados, prostituição, legalismo, uma ideologia, pessoas, dinheiro, poder, luxúria, tudo aquilo que toma o lugar do verdadeiro Deus é uma idolatria. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto. Ele bate a nossa porta do nosso coração. E se nós abrirmos a porta, ele entra. E ele vai ocupar o nosso coração por inteiro. Nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, para que nós possamos ser inundados pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos, então, levarmos a palavra de Deus para outras pessoas que estão precisando ser alcançadas com esse evangelho que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo. Subtópico 3, o desafio do fogo. Elias tinha certeza que Deus estava com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar a sua lealdade e o seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar um desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem o povo deveria servir. Na verdade, o desafio do fogo, quando ele é proposto, nós podemos ver que Deus, por sua infinita sabedoria, ele queria que o povo se voltasse para ele, porque o povo estava cada vez mais se distanciando dele e tentando se enganá-lo, porque eles estavam querendo servir a dois senhores, servir a Baal e servir ao Senhor. Deus dos exércitos, oferecer sacrifício ao Senhor e a Baal. Não, Deus não permitiria isso daí. Gostaria de trazer ainda 2 versículos da palavra de Deus para que nós meditássemos. E você pode anotar e levar para o seu aluno. Lucas capítulo 3, versículo 16. Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de destacar a correia das alparcas. Esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Nós, então, cremos, somos pentecostais, vivemos este renovo, essa renovação, esse fogo do Espírito em nossas vidas. Cremos que o Senhor, por meio do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, que quando ele morreu, ressuscitou ao 3º dia, deixou o Espírito Santo aqui, que é o outro Consolador, para que nós então buscássemos esse Consolador, traz o fogo do Espírito para nossas vidas, para que nós possamos irradiar a alegria do Senhor no entorno, que nós possamos refletir a glória do Senhor Jesus em nossas vidas. E lá em Atos, capítulo 2, versículo 3, diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Deus já tinha, como dissemos, se manifestado lá no Monte Sinai a Moisés, no meio da sarça, que ardia fogo. Deus desceu ali no altar, ali que Elias preparou e consumiu com fogo. E Deus, por meio
do Espírito Santo, tem o fogo consolador para batizar com o Espírito Santo aquele que buscar em espírito e em verdade. A síntese do tópico 1. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a enfrentar todo tipo de pecado. Vamos para o tópico número 2, a oração de Elias, e o subtópico número 1, os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Está lá em 1 Reis 18, 23, da nossa lição. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Quando a idolatria entra, o altar não fica erigido, ele se quebra. Por quê? Porque Deus não opera em altar quebrado. O altar, se tiver quebrado, repare o altar, para que Deus possa operar. O altar hoje é a nossa vida. É a nossa vida diante de Deus. Se a nossa vida não estiver necessariamente nos caminhos do Senhor, de acordo com os ditames da sua palavra, o altar vai estar quebrado. Precisamos reparar esse altar, orar a Deus, ler a sua palavra, consagrarmos um pouco mais, orarmos um pouco mais, buscarmos ao Senhor, jejuarmos, para que o Senhor então possa nos abençoar e realizar milagres em nossa vida e por meio de nossa vida. A seguir, ele juntou 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Então, irmãos, tem um preparativo, uma sequência lógica que ele fez, né? Primeiro, ele pegou as 12 pedras que representam as tribos. Depois, ele cavou o rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro, pediu que derramasse 12 cantos de água. Para quê? Para que não restasse dúvida alguma. Ele reforçou ainda para que o milagre, quando acontecesse, fosse total. Água com fogo não combina. Então ele coloque água, molhe mais, coloque mais cântaros, repita a operação. E eles fizeram até completar 12 cântaros de água. E aí, né, na sequência, nós vamos ver o que foi que Elias fez. Ele fez o quê? Ele orou ao Senhor com uma oração confiante, que é o subtópico número 2. A oração de Elias foi simples e curta, no entanto, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que Deus, para responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles profetas de Baal estavam ali gritando, cocheando, dançando, né, desde a manhã até o meio-dia. E aí Elias, inclusive, ainda caçoa deles. Diz, será que não está dormindo? Será que não está viajando, Deus de vocês? Né? Clame mais alto. E aí eles faziam aquilo que Deus já tinha preconizado para que não fizesse, que era se mutilar. Olha, Deus não aceita a divisão da adoração. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade 100%. Não tem 99%. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou ao povo o que Deus tem, a quem ele orava, era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Aleluia! Olha quão profundo é isso aqui. Ele, na sua oração, irmãos, ele estava clamando ao Senhor e sublinhando que Deus fizesse milagre, que fizesse descer fogo do céu, que era um Deus dos antepassados, que era o Deus dele, e que ele, por meio da fé, também que os antecessores tiveram, né, a fé de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele também tinha acesso a essa fé por meio de uma vida consagrada, e Deus iria ouvir a sua oração. Nessa oração,
o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo reconheça ou conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Nós observamos no livro de apoio do professor e pastor Clayton que a partir daquele momento que Baal não é nada, Jeová é tudo. Baal é uma ilusão, Jeová é a realidade. Baal foi completamente humilhado e derrotado por Jeová. Subtópico número 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era para que o seu povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava em redor do altar, é uma exata comprovação, não apenas que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Deus sempre é misericordioso. Deus tem um amor incomensurável. O seu coração, Deus é amor. Ele sempre tinha o desejo e tem o desejo que os seus filhos e suas filhas se arrependam dos seus pecados e se voltem unicamente para ele. E ele estava oportunizando a nação de Israel a reconhecer o seu senhorio e que a única adoração fosse dada a ele. A reação do povo foi unânime ao reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que durava já 3 anos e meio terminou. 1 Reis 18, 41 e 44. Elias subiu no cume do Monte Carmelo e orou a Deus e caiu abundante chuva. Olha, ele, depois daquele milagre que aconteceu, ele desceu daquele monte, ele eliminou os 850 profetas de Baal, porque se aqueles profetas ficassem vivos, eles iam induzir o povo novamente ao erro, ao pecado. Foram eliminados, infelizmente, tiveram que ser eliminados 850 profetas de Baal, profetas mentirosos, profetas que profetizavam aquilo que o rei e a rainha gostaria que eles profetizassem. Mas Deus levantou um profeta, o profeta dele, um profeta Elias, que trouxe à luz da realidade o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jiré. E nós vemos que Geazi, daqui a pouco, trouxe a notícia na 7ª vez que tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem no céu. E ele então mandou Geazi ir correndo avisar o rei Acabe para ele pegar a carruagem e ir embora para o palácio rapidamente, porque ia chover com força, ia ter uma chuvarada naquele lugar. Então, irmãos, as mãos do Senhor estavam sobre Elias, o qual cingiu seus lombos logo após outro milagre e veio correndo perante Acabe na frente da carruagem até a entrada de Jezreel. Olha, Jezreel é uma cidade das carruagens. Tinham carruagens ali muito modernas para a época. E ali a carruagem do rei, uma carruagem moderna, com os cavalos melhores que tinham, né, ia numa velocidade grande, e Elias, impulsionado pelo poder de Deus, seguiu à frente até a entrada de Jezreel. Mais um milagre na vida de Elias. A síntese do tópico 2: quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Precisamos exercitar a nossa fé. A fé é crer naquilo que não se vê. Nós precisamos ter fé, porque, como dissemos, sem fé é impossível agradar a Deus. Elias em Horebe é o tópico número 3, subtópico 1, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Elias era um profeta zeloso, ele zelava pela palavra, e ele não estava sob o sistema. Ele tinha uma intimidade com Deus e muitas vezes ele buscava o deserto. Ele tinha intimidade com Deus lá.
e quando ele chegava ali na parte, né, na parte onde onde o rei estava, né, o rei Acabe, os recados que ele tinha que dar, ele dava sob a autoridade de Deus e falava aquilo que o rei precisava ouvir e não aquilo que o rei desejava ouvir. Muitos de nossos púlpitos até hoje trazem muitas das vezes palavras, mensagens que o povo deseja ouvir, mas os nossos púlpitos precisam estar cheios de uma palavra genuína de Deus, daquilo que Deus realmente precisa dizer para nós nesses dias. Isto mostra que até mesmo os crentes fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo em sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Aconteceu um caso ali, né, como nós vamos ver no decorrer dessa lição, que fez aquele profeta, né, cair numa depressão, né, ele se entristecer de uma forma, mas nós vamos ver que Deus vai agir com misericórdia na vida dele, como ele age com a misericórdia na sua vida, como ele age com misericórdia na minha vida, como ele age com misericórdia na nossa vida. Isso significa, irmãos, que aqueles que se ascendem em posição na obra de Deus também pode descer em proporções iguais. E aí nós podemos observar que Elias, ele sofreu, né, logo após ter esse enfrentamento e ele realmente fazer a vontade de Deus, ele sofreu a perseguição de Jezabel. E ele então se entristeceu ali, porque ela deu uma sentença de morte em 24 horas. Ela falou que no outro dia, naquela mesma hora, se ela não tivesse, né, não ceifasse a vida de Elias, que os deuses podiam eliminá-la. Então, nesse momento, Elias temeu e ele foi para o sul e se escondeu. Mas Deus já tinha ordenado que ele saísse dali, porque Deus, na sua presciência, sabia que ele ia ser executado. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse na vida de Elias. Vejamos que os grandes feitos na vida de Elias em uma sequência que nós temos aqui. Número 1, conseguiu reunir o povo no Monte Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Número 2, fez descer fogo do céu no altar molhado. Número 3, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Número 4, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Aserá, que recebiam apoio do rei e também da rainha. 5, fez chover após um grande período de seca. 6, correu mais depressa do que a carruagem de Acabe. E 7, foi sustentado por um anjo. Ainda no subtópico número 2, pedido para morrer. A despeito das potentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. E por isso, né, a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Está lá no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Depois que ela o ameaçou de morte, ele foi para o sul, e ali, debaixo de um pé de zimbro, ele então dormiu e desejou a morte. E Deus enviou, como a própria rainha enviou um mensageiro para dizer que depois de 24 horas ele iria morrer. Deus enviou um mensageiro, um anjo, e mandou para ele pão assado na pedra e água. E ele comeu, bebeu, dormiu novamente. Mais uma vez, o anjo o acordou, deu mais uma porção para ele, de pão, de água. Ele comeu, e aí ele andou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor, que é o mesmo monte Sinai, onde Deus tinha entregue a Moisés os 10 mandamentos, que tinha aparecido uma sarça ardente que não se consumia.
E Elias disse: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem, que está lá na leitura em classe. Subtópico de número 3, nós vamos comentar a partir daqui. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo e da voz mansa e delicada. Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, mas Deus, por sua voz meiga e suave, pergunta para Elias: o que fazes aqui, Elias? E ele dá esta justificativa que nós acabamos de ver. Ele caminhou 40 dias com o alimento que Deus deu, a resposta que Deus dá para os seus e o cuidado que Deus tem com os seus é uma coisa maravilhosa. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Ele tem cuidado conosco, porque a própria Bíblia diz que cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos porque somos protegidos por um Deus, um rei, um comandante do exército que nunca perdeu uma batalha. Elias teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ele já estava pensando que o ministério dele estava chegando no fim, mas Deus manda ele ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel e ainda Eliseu para lhe suceder como profeta, que nós vemos um pouco mais para frente lá em 1 Reis 19, 15 e 16. Deus tinha uma obra a realizar ainda na vida, por intermédio da vida de Elias. E ainda depois nós vemos que ele chegou numa posição tão próxima de Deus que Deus o arrebatou numa carruagem de fogo. A intimidade que Elias tinha com Deus é o legado que fica para nós nesta lição deste domingo. Que nós possamos cultivar uma verdadeira intimidade com Deus, porque Deus, a sua palavra diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a síntese do tópico 3, Deus compreende os nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Nós sabemos e devemos dizer para os nossos alunos que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. O apóstolo Paulo diz que ele era um homem sujeito também às mesmas paixões que os outros. Nós tínhamos um espinho na carne, inclusive. Nós sabemos que depois que Adão caiu, que ele pecou, e que tinha necessidade de se ter um sangue do cordeiro lá atrás para cobrir os pecados no Antigo Testamento. No Novo Testamento, um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu, um cordeiro imaculado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus intercedendo por nós, e nós precisamos estar com os nossos corações voltados inteiramente para o Senhor. A conclusão da lição de hoje: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria, com toda forma de injustiça, o crente não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. A seara é grande, poucos os ceifeiros, mas nós temos uma ordem de Deus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui hoje porque muitas pessoas também deram suas vidas e não titubearam na sua fé. Nós podemos observar que na lição de hoje nem todos os profetas tinham morrido. Por quê? Tinha o próprio mordomo do rei que tinha escondido 100 profetas, 50 numa caverna, 50 na outra. Então, irmãos, nós podemos observar aí que Deus, Ele usa os teus filhos, os teus servos, no momento que Ele precisa para executar a sua obra, mas Ele precisa de mim, precisa de você, precisa do seu aluno, precisa do seu trabalho. Elias é exemplo de cuidado e de fidelidade com Deus. Quando o crente fiel decide seguir a palavra de Deus e ensina aquilo que é a verdade, e não aquilo que a maioria acha que está certo. Até nos nossos púlpitos.
Muitas das vezes as mensagens são mensagens que as pessoas querem ouvir, mas os verdadeiros mensageiros trazem aquilo que Deus precisa falar para mim e para você. Deus é que nos alimenta, que nos conforta, que nos reanima, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. A mensagem é uma mensagem simples. O Evangelho do Senhor Jesus é simples, mas nós precisamos estar com o nosso coração totalmente voltado para o Senhor, 100%, para que Ele possa então agir e realizar o milagre que Ele tem em nossa vida e por intermédio de nossa vida para o mundo que nós vivemos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Ainda vou deixar Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ou, e ele tudo fará, em outras versões. Que o Senhor possa rica e poderosamente abençoar a sua vida. Ore por mim também, para que eu possa continuar levando a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir, trazendo também o ensinamento de Deus para socializar com você, professor, vocacionado para o ensino, obreiros, obreiras, crentes, irmãos em geral. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que tu nos destes aqui, meu Deus, de trazer esta lição para este professor, para essa professora, para esse irmão, para essa irmã. Eu peço pela vida deles, meu Deus, que muitas vezes pode se encontrar desanimado. Ó Senhor, diante das adversidades da vida, muitas vezes, Senhor, o inimigo pode ter usado alguém para entristecer um irmão, uma irmã, mas pelo sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário, há poder no sangue de Jesus, para que, Senhor, estes irmãos e essas irmãs sejam fortalecidas no teu poder, que elas possam meditar na tua palavra, orar mais, jejuar mais, estarmos mais próximos de ti. Eu também, Pai, que eu possa me dedicar à tua palavra, que eu possa estar cada dia mais próximo de ti. Abençoa, meu Deus, todas as igrejas no Brasil e todas as igrejas no mundo, o povo de Israel. Abençoa aqueles que ainda não foram alcançados pela tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã. Abençoa, Senhor, a cada um. Nós oramos e agradecemos a Ti por Tu ter, ó Senhor, velado pela Tua palavra para que ela chegasse até nós nos nossos dias de hoje. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Se foi bênção na sua vida, socialize e que esta mensagem chegue aos recantos do nosso país e no mundo afora, onde as pessoas tiverem acesso à internet. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.